Então vamos lá, galera. Nós temos aí os países totalmente vacinados, né? A Espanha liderando aí no nosso caso aqui que a gente trouxe, beleza? Então o Brasil está atrás aí, a gente está com 47% da população totalmente vacinada. E aí, o que eu fiz aqui? O que acontece com os países quando eles liberam o uso de máscara, tá? Então eu trouxe o caso da Espanha. Nós vamos observar aqui que a Espanha, coloca lá, fim de las mascarillas, das 4 coisas que deve seguir haciendo a partir del 26 de junho. Fim das máscaras, as 4 coisas que você deve seguir fazendo a partir de 26 de junho. A notícia de 24 de junho, e aí este sábado deixará de ser obrigatória a máscara ao ar livre, mas você terá que levá-la em espaços fechados e seguir respeitando outras medidas. Então, em dia 26 de junho, a Espanha solta lá um decreto de que não precisa mais usar máscara em área aberta. Estão achando que a situação é semelhante à atual? Estão vendo alguma coisa semelhante no Brasil acontecendo? Então, a Espanha fez isso no dia 26 de junho, tá? Então eu marquei aqui na curva o que ela fez quando ela liberou o uso de máscaras, tá? Então, o que aconteceu? Vamos lembrar aqui, ó, dia 26 de junho, onde que a Espanha estava na taxa de vacinação? Eu lembro que eu marquei aqui, eles estavam com tipo 37% da população vacinada, tá? Que é aqui, mais ou menos. Um pouco menos do que o Brasil. Olha o que aconteceu com a curva deles. Eles liberaram a máscara aqui. Vum. Foi antes da curva demonstrar sinais de subida. E o que acontece é, é aquilo que eu falei com vocês. A máscara, ela é a última barreira. Se você libera a máscara incomoda, galera. Eu sei que a máscara é ruim de usar. A máscara não é um negócio que faz ali é confortável, né? Todo mundo, eu gosto de usar máscara. Ninguém gosta de usar máscara. A galera usa porque tem que usar, né? Então ela é a última barreira. Se as pessoas conversam de máscara, a chance, o risco de uma pessoa emitir partículas para outra cai drasticamente, mesmo se for máscaras de pano. Cai pelo menos aí uns 40%. Então isso já diminui muito a taxa de transmissão. Liberou máscara, Espanha aumenta o número de casos, porque você está colocando uma pressão muito grande no vírus. Você tem ali a taxa de transmissão fica livre para circular. A gente sabe que o coronavírus é um vírus que circula muito rápido. E vacinas, apesar de diminuir a transmissão, não impedem totalmente. Então, sim, a taxa de transmissão na Espanha voltou a um pico que eles não viam aí desde janeiro desse ano. E olha só o que aconteceu com as mortes, né? A mortalidade não foi tão grande quanto foi em janeiro. Por quê? Porque a vacina fez o seu papel. Mas a gente vê que a curva nem é síncrona, né? Ela nem é sincronizada. Primeiro vem os casos, passa alguns dias ali e começa a subir a curva de mortes. O que aconteceu? As pessoas vacinadas, elas não morreram. Mas algumas pessoas ainda morreram, porque é tantos casos que o negócio acaba virando um problema maior, tá bom? Então, é, liberou máscara, a curva sobe. Mas a mortalidade não vai subir tanto. Isso aqui é aceitável? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, tá bom? Chile. Chile não planeja quitar a máscara enquanto a América, né, em uma América com 80 milhões de casos. Achei interessante essa notícia porque é uma visão lá do presidente do Chile, do Ministério da Saúde deles, que é uma visão global da pandemia. Eu não vejo muito isso sendo falado aqui no Brasil, né? O Chile, ele não planeja remover máscaras enquanto a América, o continente, está com 80 milhões de casos. Isso foi falado em 17 de agosto, tá? Então, o que aconteceu com o Chile? Até hoje o Chile tem decretos e agora ele discute essa questão da reabertura, beleza? Então, vejam bem, o Chile, em 17 de agosto, que foi aqui que eu marquei, né? Ele fala isso. E a curva não subiu até agora, tá? Ela está apresentando um comportamento de subida, o que a gente não sabe se vai subir muito ou pouco, mas pode ser um comportamento preocupante. É uma subida sustentada, que a gente tem que estudar. Eu não estudei os efeitos para isso acontecer, mas eles estão mantendo máscaras. É totalmente diferente da subida da Espanha, que é abrupta. Liberou máscara, passa alguns dias, algumas semanas e isso sobe, tá bom? Então o Chile não fez isso. E a mortalidade no Chile continuou caindo. Aqui é represamento, tá, gente? Igualzinho Brasil, represou, vem aquele pico absurdo, mas continuou caindo a mortalidade. Lembrando que o Chile é um dos países mais bem vacinados do mundo. Tá? Ele está com mais de 75% da população vacinada, com as 2 doses.
E aqui eu achei essa aqui é extremamente interessante. Assim, a forma como os jornalistas colocaram isso aqui é muito legal. Olha só. Great day for America. Vaccinated can largely ditch masks. Grande dia para a América. Vacinados podem largamente, né, liberar o uso de máscaras. Falando bem simples aqui, acho que ditch não é isso não, mas é largar, se eu não me engano. Enfim, e a foto dos presidentes comemorando ali, né? O presidente Biden comemorando ali o fim das máscaras. E aí, o que aconteceu com os Estados Unidos? Os Estados Unidos liberou o uso de máscaras, CDC liberou porque tinham chegado ali numa taxa de vacinação elevada. O que aconteceu com a curva? Subiu. Só que, diferente da Espanha, a curva de mortes dos Estados Unidos continuou subindo. Por quê? Alguém sabe me responder aí? Por que a curva de mortes dos Estados Unidos subiu e a curva da Espanha não subiu? Não vacinados, 40% de não vacinados. Quando você pega os dados dos Estados Unidos, gente, os Estados Unidos são um dos países que mais tem resistência vacinal do mundo. Né? O antro dos movimentos anti-vacinas, eles surgem historicamente na Europa, né? A gente trouxe o Reinaldo José Lopes para falar sobre isso e tudo. Sempre teve movimento anti-vacina, mas nos Estados Unidos esse movimento é muito forte. Então o que acontece com a taxa de vacinação dos Estados Unidos? Olha só, praticamente todas as mortes de Covid nos Estados Unidos estão entre não vacinados. Tá? Notícia de 29 de junho. Tá bem atrasada, inclusive, mas ela se mantém, tá? E olha o que aconteceu. Por volta ali de agosto, setembro, o Brasil passou os Estados Unidos em número de vacinados com a primeira dose. Por quê? Nós somos um país que valoriza a vacinação, país que quer se vacinar, cujo movimento anti-vacina não tem vez, e não tem que ter vez mesmo. Então aqui eu pergunto para vocês, qual que é o momento que a gente está vivendo agora? Qual o momento? Então a curva de casos de Covid está caindo no Brasil. Né? A gente pega aqui a curva de notificações, é essa, mas a gente lembra vocês que a gente está em estabilização da curva, ela parou de cair. Tá? E a curva de mortes continua caindo porque a vacinação continua avançando. Beleza? Então, é esse o momento que a gente está vivendo. Qual que é a nossa escolha? Então, quando pensarem assim sobre liberação de uso de máscara, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. O que as evidências epidemiológicas apontam é que quando você libera o uso de máscaras e deixa as pessoas circularem sem a máscara, você está dando um aumento ali na equação de transmissão. Você está colocando o vírus em contato com as pessoas de forma mais fácil. Você está aumentando a taxa de transmissão. Isso vai ser suficiente para barrar uma nova pandemia? Barrar uma nova epidemia? Não sei. O que as evidências epidemiológicas nos mostram é que libera o uso de máscara, passa algumas semanas, a curva volta. Porque tem muita gente vacinada que vai pegar o vírus, tem muita gente não vacinada, como eu mostrei para vocês, o Brasil está muito atrás aí da Espanha, está mais ou menos ali no nível da Espanha, quando ela tinha 38% da população vacinada, a gente está um pouco melhor aí, 47%, né? Mas existem muitas pessoas ainda não totalmente vacinadas, ou seja, se tem 47% totalmente vacinado, 53% não está. Né? Então essas pessoas não estão com a proteção total que a gente tem disponível contra o vírus. O que pode acontecer? Então é a pergunta que eu faço para vocês que vocês reflitam.